Pronto, pessoal. Estamos aqui, né, para mais uma aula desse livro que nós estamos estudando aqui no nosso curso de Teologia Básico da Fateza. E nós estamos estudando sobre Atos. E na aula de hoje é uma aula muito especial, por quê? Porque nós veremos sobre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo, né? E quais os desdobramentos dessa viagem e o impacto teológico. Por isso que, parafraseando a nossa aula, eu coloquei, né? Uma análise crítica das jornadas missionárias e seu impacto teológico. Eu acredito que isso é o que nós devemos estudar e ver nas viagens de Paulo, né? Então, aqui é um pequeno sumário do que nós veremos. Bom, vamos para a nossa aula 7, que trata sobre a primeira viagem de Paulo e o concílio de Jerusalém, né? Então, a primeira viagem missionária de Paulo, ela é datada aproximadamente, né? Aproximadamente ali, entre 46 a 48 depois de Cristo. Então, a igreja era uma igreja jovem ainda, mas era uma igreja que já basicamente estava em expansão, né? Expandindo, vamos dizer assim, o seu capital, né, simbólico, a sua representatividade, né? Então, o capítulo 13, que é o capítulo que é fruto da lição de número 5, e principalmente do texto 1, texto 2 e adiante, ele vai nos falar e vai nos tratar sobre, e vai nos mostrar uma igreja que atravessou as fronteiras, né? Então, nós poderíamos intitular o capítulo 13 de Atos de uma igreja verdadeiramente internacional, que é a igreja de Antioquia. Interessante que é a partir dessa igreja consagrada de ação, né, a igreja de Antioquia, ela reunia duas coisas, né? Uma igreja consagrada, uma igreja poderosa na oração, no era uma igreja de ação, né? E, e essas duas coisas unidas aí na mão do Senhor fez com que ela fosse uma igreja missionária. Então, a partir da igreja de Antioquia, nós podemos dizer que começa uma nova aventura espiritual para a igreja primitiva, com a primeira viagem missionária de Paulo, com Barnabé e Marcos, conhecido também como João Marcos, que acontece entre os anos 46 e 48 aproximadamente depois de Cristo. E essa viagem, ela marca o início da expansão do cristianismo para além das comunidades judaicas. Até então, por mais que chegou ali em Samaria, né, na Judéia, mas ainda eram comunidades judaicas. E a partir de agora, não. A partir dessa viagem de Paulo, a igreja vai além das comunidades judaicas, estabelecendo as bases para o que hoje, modernamente, nós chamamos de missiologia, ou estudo da missão cristã. E, acima de tudo, dando corpo para a teologia paulina, ou como vai chamar o James Dunn, o corpo paulino. Então, partindo de Antioquia da Síria, e é importante notar que é Antioquia da Síria, tá? Daqui a pouco nós veremos o mapa, porque existe a outra Antioquia, que é a Antioquia da Psídia. São coisas diferentes. A Antioquia da Síria foi um importante centro cristão primitivo. Então, Paulo e seus companheiros Barnabé e João Marcos, eles saíram dali evangelizando Chipre, diversas cidades da Ásia Menor,
E, claro, enfrentando os desafios comuns, né, consolidando ali a doutrina da graça e da fé. Então, é interessante como Paulo começa a fazer a sua obra, ou a desenvolver o seu ministério de maneira muito bem planejada. Paulo sabia que os judeus aguardavam o Messias e que eles são os primeiros destinados a ouvir essa mensagem. Por isso, primeiro Paulo vai às sinagogas. Então, o primeiro convertido de expressão nesse momento de expansão da igreja é o procônsul Sérgio Paulo, que era governador romano, um homem culto de Pafos. Então, olha que interessante isso. Não sei se vocês já leram, né? Já notaram isso, mas quando nós lemos em Atos 13, que eles chegam ali em Chipre, que eles vão pregar, é Atos capítulo 13, versículo 7, né? Fala do procônsul Sérgio Paulo. Então, para quem se chama Sérgio como eu, Sérgio é um nome bíblico, tá? Está na Bíblia em Atos 13, 7. E esse homem culto, inteligente, né? Ele se converte. É interessante que em Pafos, na ilha de Chipre, em 1887, foi achada uma placa com uma inscrição grega mencionando Quintius Sergius Paulus, referência a Sérgio Paulo, o procônsul romano que nós acabamos de citar, e que foi o primeiro líder de expressão política a tornar-se cristão na história da fé. E é interessante que em 1877, eu estou falando isso por quê? Porque há alguns teólogos, principalmente da alta crítica, que vão olhar e falar, mas isso daí não se comprova, mas tá aqui a história, né? A arqueologia encontrando essa placa com essa inscrição com o nome de Sérgio Paulo em latim. E em 1887, seu nome também foi encontrado em uma pedra memorial em Roma. E nela é mencionado que no ano 47, ele foi designado como um dos guardiões dos bancos e do canal do rio Tibre. Isso provavelmente se deu depois que ele retornou de Chipre para Roma, onde ele se converteu. Além disso, em 1912, na região de Ualva, antiga Antioquia da Psídia, foi encontrada uma grande inscrição latina com o nome de Sérgio Paulo, Lúcius Sergius Paulus. É interessante lembrar que o apóstolo Paulo sai de Chipre e vai exatamente para essa região no relato de Atos, capítulo 13 e capítulo 14. Então, a peça arqueológica, essa peça encontra-se no Museu de Uvaksil, Turquia. Depois, lá no grupo, eu mando para vocês o link, e é muito interessante que vocês verão lá as inscrições. Então, é muito interessante como a primeira pessoa a se converter, quando essa igreja está em expansão, é justamente uma autoridade romana, né? Alguém que com tanta influência como era Sérgio Paulo. Então, avançando aqui nos nossos estudos, né, é impressionante notarmos como o evangelho atravessa fronteiras, ele sai da Síria e ele chega à ilha de Chipre e à Ásia Menor, na Antioquia da Psídia. Então, Antioquia da Síria é a igreja do capítulo 13. Anote isso, porque tem muita gente que faz confusão. E Antioquia da Psídia, né, ela já está mais próxima ali da Ásia Menor, são coisas diferentes, tá? Porque vocês verão o mapa, separei um mapa para vocês, e aí visualmente ficará mais didático para vocês compreenderem. Então, o Evangelho, ele é absolutamente vencedor. E o final de Atos 13 termina com uma palavra muito especial. Abre aspas. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Fecha aspas. Que apesar das crescentes perseguições, continuava encontrando espaço no coração daqueles que estavam dispostos a ouvir a mensagem, né? E aí o nosso texto 1, o nosso irmão Antônio Sebastião, ele vai trabalhar sobre a ideia dos chamados, né?
Barnabé e Paulo foram separados. Mas é interessante que o capítulo 13, versículo 1 e 3 diz assim, né? Abre aspas, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, né, ou Níger, como alguns pronunciam, Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Nota que é o Espírito Santo que pede para separar, né? Não vem de uma escolha humana, de uma preferência humana. Não, é meu amigo, não. Foi o Espírito Santo, né, irmãos? Eu acho isso muito interessante. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, do 1 ao 3. Então, veja que o Espírito Santo, ele escolheu Paulo e Barnabé para uma obra específica. E, meus irmãos, hoje, com os dotes que Paulo tinha e que a Bíblia relata, do jeito que hoje nos falta oração, às vezes, para separar alguém para o ministério, dificilmente Paulo iria padecer no campo. Nós, talvez, fosse colocá-lo como um pastor presidente, sei lá, como alguém para estar nos grandes centros aí, mas no sentido oposto a essa obra, que é a obra missionária, que às vezes você não está nem tão destaque, né? Mas o Espírito Santo sabia onde Paulo tinha que estar. E eu acho muito interessante, porque quando nós lemos a história de Paulo, né, nós vemos o seguinte, que Paulo não tinha um perfil, irmãos, para ser um pastor, né? Por mais que ele tivesse uma mensagem pastoral, mas Paulo não tinha muito perfil para pastorear no sentido de quê? No sentido de estar ali, porque Paulo, a gente sabe, ele fervia rápido, né? Claro, com o tempo ele foi amadurecendo, o Senhor foi trabalhando na vida dele, mas nós vemos Paulo como alguém bem, apesar dos seus muitos talentos, mas alguém bem impetuoso, né? Alguém que é explosivo. Alguns até colocam aí ele com um temperamento colérico. Então, se analisando Paulo fosse o tal do colérico, Paulo seria uma pessoa bem difícil de conviver, né? Então, o Senhor o chama para o campo missionário. Então, isso pode parecer uma utopia, mas é que deveria ser assim. As pessoas deveriam ser separadas para qualquer trabalho mediante a voz do Espírito Santo, né? Irmãos, quando nós entendemos a voz do Espírito Santo, é muito importante. Por quê? Porque nós entendemos qual é o nosso chamado e qual é o nosso lugar. Porque há muitas pessoas padecendo e fazendo outras padecer, porque às vezes estão no lugar errado, né? Estão exercendo a função errada. Então, é muito importante isso. E aqui eu queria só levantar uma reflexão, né? Não quero chegar aqui e dar uma lição para ninguém, mas eu queria só levantar uma reflexão, meu irmão. Será que estamos naquilo mesmo que o Senhor nos chamou? Será que o que estamos fazendo hoje é o que o Senhor nos chamou mesmo? E aí tem algumas questões, né? Que quando o Senhor nos chama, aquilo que o Senhor nos dá é leve, meus irmãos. Entendeu? É leve. Por quê? Porque foi ali que o Senhor nos chamou. Tem luta? Tem lutas, tem dificuldades. A obra do Senhor, ela não é feita sem que o inimigo se levante, né, de alguma maneira, por assim dizer. No entanto, se torna leve porque o Senhor que chamou é o Senhor que dá graça. Tranquilo? Então, uma outra questão que eu acho interessante
é que o capítulo 13, ele vai nos relatar esse início da obra missionária para além das fronteiras ali, daquela região mais judaizada, por assim dizer, né? Mais judaica. Então a igreja começa com um número pequeno de pessoas e debaixo de muita perseguição. Então, inicialmente, o propósito dos cristãos judeus não era atingir outros grupos. Quando a igreja rompe as fronteiras étnicas e atinge os gentios pela primeira vez por meio de Cornélio, inicia-se ali a obra através da igreja gentílica, alcançando os demais povos. E Paulo passou por um processo de preparação e Deus o chamou no momento em que ele estava maduro. Isso é um outro ponto, pessoal. Ser chamado no momento em que está maduro. Ou seja, ser chamado no momento certo, no momento correto, passar por processo. Eu estava lendo hoje a cantora Nívia Soares, ela falando uma coisa muito interessante, né? A Nívia é uma cantora assim, muito de Deus, né? Muito espiritual mesmo. E ela estava dando uma entrevista e perguntaram para ela qual que é a maior preocupação dela com a música hoje evangélica no Brasil. E ela respondeu assim: é ver o quanto moços e moças gravam CDs, tem uma projeção nacional e até internacional, sem estarem preparados. E aí a pessoa que a entrevistou perguntou, mas o que é estar preparado? E ela falou que na geração dela, as coisas eram conquistadas com oração, com jejum, a dificuldade forjava aqueles obreiros. E é uma verdade, né, irmãos? Hoje nós temos muito mais coisas disponíveis. Às vezes, por isso que, em alguns momentos, muitos obreiros, muitos cantores, muitos não dão valor. Por quê? Porque hoje é mais acessível. Mas quem pegou parte ou todo daquele momento, daquela época que era mais dificultosa, valoriza mais, né? Quem passou, como diz, né, pela escola de Jeová, valoriza mais. E é isso que nós temos que ter em mente, né? Temos que estar nos preparando e no momento certo da maturidade ser chamado para tal. E aí, gente, o momento da maturidade é Deus quem sabe. Por isso que eu gosto muito do texto, né? Que o Espírito Santo disse: apartai-me, ou seja, agora Paulo e Barnabé estão maduros. Mas não entenda a maturidade com ausência de, de erros. Paulo errou, mesmo estando maduro, Paulo errou e errou bastante, né? Principalmente com João Marcos. Mas isso só nos mostra, irmãos, a nossa humanidade. Nós nunca estaremos 100%. Por isso que a nossa caminhada cristã, enquanto aqui estivermos, é um aprendizado contínuo. Tranquilo? Então, para entender por que o capítulo, só no capítulo 13 que, que, que aparece o que nós chamamos de missão transcultural, podemos chamar assim, precisamos entender que que o evangelho foi primeiro para os judeus e depois para os gregos. E os judeus estavam totalmente preparados para ouvir essa mensagem. Por quê? Porque eles aguardavam o Messias. Então, Paulo usa estratégias corretas, pois ele, mesmo estando em terras gregas, ele anuncia primeiro onde há maior probabilidade de pessoas darem atenção à mensagem do evangelho, que é onde? Nas sinagogas. Então, a partir de hoje, vocês alunos aqui da FATES, meus alunos, quando alguém falar, Paulo foi nas sinagogas, por quê? É estratégia. Paulo chega lá, imagina, Paulo chegando lá em Chipre, né?
e sair falando. O povo não ia nem dar atenção, o povo ia falar que era mais um. Mas ele primeiro procura uma sinagoga e a partir da sinagoga ele começa a atingir toda aquela região com a pregação do evangelho, né? E aí, conforme já falei, uma das primeiras pessoas foi Sérgio Paulo, que se converte ali e tem muito e, e aí a partir dele ali o evangelho se expande. Então Paulo fala muito do Antigo Testamento e também da ressurreição de Jesus, né? Então Paulo ele age com a estratégia certa, pois todos os que ouvem, na sua maioria a priori, são judeus ou simpatizantes que leem o Antigo Testamento. Todos os dias estão aguardando o Messias. Então, ele faz pregações contextualizadas de acordo com os ouvintes, anunciando a verdade do Evangelho. Paulo ele não é desconectado, ele é conectado ao seu tempo, né? Então, os judeus em Antioquia, na sua maioria, resistem ao evangelho. Então, Paulo se volta para os gentios, pois Deus tinha falado que um dia a luz chegaria aos gentios. Israel começa a sair do foco do cristianismo primitivo e a maioria da igreja se torna gentílica. Agora é a vez dos pagãos que não conhecem a lei de Deus, né? Então, é muito interessante isso. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Nenhum? Então, vou continuar. Meus irmãos, aqui nós temos um mapa, né? Opa. Pode falar, Matheus. Paz do Senhor, professor, paz do Senhor, irmãos e irmãs. Professor, só uma percepção, né? Os judeus não receberam, né? A maioria dos judeus dessa igreja primitiva não quiseram receber o evangelho. E Paulo, quando ele começa a pregar para os gentios nesse chamado, é onde verdadeiramente a igreja se expande. Eu só refleti assim, né? Como alguém que já conhece as promessas endurece o coração e como aquele que não conhece nada do evangelho ao conhecer, se entrega mais fácil, né? Não sei se isso é só uma percepção que eu tive ou se isso pode ser uma verdade completa. Olha, é interessante, né? É uma percepção e ao mesmo tempo uma verdade. Uma verdade porque os judeus, eles, até com o próprio Cristo, eles foram o coração endurecidos, né? Então, é uma verdade. Uma percepção é por quê? Porque Paulo ele vai usar de uma estratégia muito interessante. Ele vai primeiro tentar falar com os judeus, não dá certo, mas os gregos recebem, né? Os gentios ali recebem. Então e até hoje é assim, né? Às vezes você vai falar com uma pessoa que em algum momento da vida dela teve contato com o evangelho, com a Bíblia, vê o quão é difícil evangelizar essa pessoa, porque ela já tem aquela coisa, não, Deus está no meu coração, Deus é meu salvador. E às vezes quando você se depara com alguém que nunca teve um encontro com o evangelho, nunca teve contato, na verdade, né? Essa pessoa, às vezes, ela recebe de forma mais alegre, mais aberta, né? Então, é muito interessante isso. É uma percepção e uma verdade ao mesmo tempo, tá bom? Pessoal, aqui, ó, é um mapa, tá? Depois vocês receberão nos grupos lá esse material, tá? Então, vocês fiquem tranquilos, tá? Então, aqui é um mapa da primeira viagem de Paulo, né? E nós vamos agora percorrer, né? Então, Paulo está aqui na Antioquia, né? Na Antioquia da Síria, tá bom? Que é próximo ali, vamos dizer assim, de Jerusalém, né? Não tem tanta distância,
tá bom? E dali, a partir dessa Antioquia da Síria, aí ele vai para Pafos, mas antes de Pafos, ele passa ali, né, já na ilha de Chipre, né? Aqui ele está na ilha de Chipre, ele passa em Salamina e ele passa em Pafos, que é onde o, o Paulo Sérgio, ou Sérgio Paulo, na verdade, se converte, né? Então, é muito interessante que só um adendo que antes disso, tá? Antes da viagem, nós temos a grande confusão, né, ali em Atos 13:5, que é com João Marcos, que era um missionário, né, junto, que estava ali cooperando, e quando eles iniciam ali a primeira viagem, o que que acontece, né? Há ali uma confusão muito grande, por quê? Porque João Marcos era novo, João Marcos não tinha tanta experiência, né? E ele sente medo. E ali nós vemos Barnabé intercedendo e Paulo muito, como eu posso dizer assim, muito decidido, né? Paulo era uma pessoa com uma opinião muito forte. Paulo vai olhar e falar: olha, comigo não vai mais não, entendeu? Não vai mais não. Se ele teve medo, então que ele volte, né? E aí, a partir daquela confusão, né? Nós vemos que depois Deus vai trabalhar aí na vida de João Marcos e E lá, quando Paulo está velho, em 2 Timóteo, ele fala: olha, traga-me João ou Marcos, porque ele é muito útil. Irmãos, isso é muito interessante. Uma coisa que eu acho fantástica na Bíblia é que a Bíblia, ela não procura esconder, sabe, os defeitos de seus heróis, né? A Bíblia em nenhum momento coloca Paulo como um homem perfeito, um homem, sabe, acima do bem e do mal, não. Nós vemos Paulo humano, Paulo, inclusive, cometendo erros, né? Com Paulo padecendo pelo seu temperamento, né? Pelo jeito que ele era. E também nós vemos Deus trabalhando na vida de Paulo. Então, assim, só que olha que interessante, né, Mateus? O tempo. Nós estamos falando do ano 46. Paulo morre no ano 68. Quanto tempo aí, né? Quase 20 anos, basicamente. Deus, não é que Deus precisou no sentido de que Deus não tinha poder para chegar e ali trabalhar, mas vamos usar essa nomenclatura. O Senhor precisou de 20 anos para trabalhar no coração de Paulo, para ele reconciliar-se, porque essa é a ideia, né, Mateus? Com João Marcos, para ele reconhecer a utilidade de João Marcos, né? Isso é muito legal, por quê, irmãos? Porque nós temos uma perspectiva hoje bem diferente do que os personagens bíblicos mostram. Eu já tive essa percepção. Ah, o Mateus errou comigo, não, irmão, eu tenho que perdoar e sair abraçando o Mateus. Irmão, dependendo do que acontece, vai um tempo aí para o senhor trabalhar em ambos. Porque Deus também teve que trabalhar no coração de João Marcos. Ou você acha que João Marcos não ficou triste com as palavras ásperas de Paulo? Deus teve que trabalhar no coração de Barnabé. Pensa também aquela confusão entre Paulo e Barnabé, como que aquilo não se espalhou pelas igrejas, né? Então, assim, nós temos que ler a Bíblia pensando. Quando você lê o texto, você fala assim, poxa vida, né? E hoje foi o que nós falamos na aula passada, nós temos aí uma utopia da igreja perfeita, né? Da igreja primitiva perfeita. Não, irmãos. A igreja, ela sempre teve seus conflitos, suas quedas, mas prosseguiu. Por quê? Porque ela sempre foi
ela é dirigida por homens, ela é comandada por Cristo, Cristo é o cabeça, mas Cristo deu o governo para os homens, e os homens são falhos, né? Então, eu acho muito interessante isso. Então, chegando lá na. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Posso avançar aqui? Que agora nós vamos fazer uma viagem aqui nesse mapa de Paulo. Tá certo. Então, vamos lá, então. Então, Paulo sai de Antioquia, né? A Antioquia Seleucia, né? Então, essa Antioquia da Síria, o ponto de partida, né? É, que hoje nós podemos falar, né? Que estamos aqui estudando a importância dessa cidade. Então, de Antioquia, eles vão ali para Seleucia, que era a cidade portuária, situada ali 26 quilômetros de Antioquia, essa cidade fundada por Seleuco, Nicanor, em 301 a.C. Hoje, no local, só existem ruínas, inclusive restos daquele antigo porto. Foi ali que os missionários embarcaram no navio que os levaria à ilha de Chipre. Então, eles saem daqui de Antioquia, ok? E eles chegam aqui em Chipre. Em Chipre, na ilha de Chipre, né? Que é uma ilha do mar Mediterrâneo, cerca de 96 quilômetros da costa da Síria, era a terra natal de Barnabé, conforme Atos 4:36. Era conhecida como Ilha Feliz, tão famosa por suas minas de cobre, era rica e bela. Essa ilha era governada por um procônsul indicado por Roma, e talvez por ser a terra natal de Barnabé, Chipre foi colocada como objetivo inicial dessa viagem. Então, eles desembarcam, conforme Atos 13:5, em Salamina, né? E não há, assim, qualquer referência de como tenha sido a resposta das pessoas ali em Salamina ao evangelho. Então, nas sinagogas, era costume convidar rabis e mestres visitantes a falar. E as sinagogas eram também frequentadas por muitos gentios desiludidos com suas formas de idolatria e à procura de alguma coisa que pudesse saciar suas almas, né? E geralmente esses gentios tinham seus corações abertos para ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez, Mateus, respondendo àquela sua colocação, né? Então, os judeus rejeitam, mas ali tinha gentios que estavam com os corações abertos para a palavra de Deus. Então, de Selamina a Pafos, Pafos era a capital de Chipre. Então, era necessário atravessar toda a extensão da ilha, cerca ali de 130 quilômetros, e Paulo adotou a tática de fundar igrejas somente nos centros estratégicos, deixando essas igrejas encarregadas de evangelizar as regiões ao redor. Por isso que Paulo ele vai direto para os centros do lugar que ele chega, né? Então, Paulo chega, funda uma igreja ali, prepara obreiros, ou deixa obreiros, né? Dependendo da situação, ele deixava os obreiros prontos, que estavam com ele, seus cooperadores, e a partir daquele trabalho, era evangelizada todas as regiões ao redor, até porque ele não tinha tempo, né? Por exemplo, para ficar ali e evangelizar toda Chipre, né? Então, Pafos era considerada a cidade natal de Vênus, que na mitologia romana era a deusa da beleza, dos prazeres, dos jogos, dos risos, dos amores, né? Vênus é a Afrodite na mitologia grega, e a ilha foi dada a adoração a ela, e a adoração mais licenciosa que a mente pode conceber. E é aí, nessa ilha de Chipre, ou em Pafos, que o procônsul Sérgio Paulo, que governava a província, se converte, né? Mas também ali é descrito que havia um certo judeu mágico e falso profeta, né? Então, veja só
que Paulo não chega lá só porque é uma ilha bonita e ele tem uma vida fácil, não. Pelo contrário, né? Ele encontra dificuldade ali no primeiro lugar que eles vão. Por isso que Deus esperou o tempo de Paulo estar maduro, né? De Paulo estar preparado. Então, ao deixarem a ilha de Chipre, eles retornaram ao continente asiático. E percebe-se aqui uma troca de liderança, né? Então, eles saem de Chipre, e de Chipre eles vão aqui para a lista, aqui já perto já mais da Ásia, né? E aqui, daqui para frente, é Paulo o líder, e ele passa a usar o seu nome romano, que é Paulo. E de Perge, que é onde eles param aqui, né? De Perge, então eles saem de Chipre e vão para Perge. João Marcos retorna para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguem viagem, eles têm uma chamada de Deus, e aí eles não podem voltar junto com João Marcos. João Marcos, como eu disse, era inexperiente e precisava amadurecer, ok? Então, subindo ali aquela cordilheira de Tauro e adentrando o continente, né? Isso daí, claro, pode ter assustado João Marcos e tal. Eles chegam de Perge, eles chegam ali na Antioquia da Psídia, né? De Perges, a Antioquia da Psídia, a cidade principal da Galácia, que foi o primeiro objetivo. A primeira viagem de Paulo tinha como objetivo chegar na Galácia, né? Temos, então, uma distância de 160 quilômetros. Além do caminho ser difícil e perigoso, Paulo vai relatar em Gálatas 4,13 que ele enfrentou enfermidades físicas, enfrentou outras dificuldades. Então, veja que não foi uma viagem tão tranquila, né? Mas Paulo permaneceu firme e forte. Então, de Antioquia da Psídia, Paulo vai a Icônio, conforme aqui o mapa, vocês estão acompanhando aí, né? Então, ele chega aqui na Psídia, aí ele vai para Icônio, né? De Icônio, de Antioquia a Icônio, era cerca de 140 quilômetros. E os dois missionários seguiam em frente, adentrando a Ásia Menor, né? E ali em Icônio, que era uma cidade da Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia, e que estava sob o domínio do Império Grego e do Romano, a cidade de Icônio serviu de capital da Licaônia, que era um importante centro agrícola e cruzamento de rotas comerciais. Então, Paulo, ele sempre procurando os lugares estratégicos para pregar o evangelho, ok? Em Lista, né? Então ele vai ali para Icônio, né? Então ele enfrenta ali aquelas dificuldades, né? E é interessante que o capítulo 14 vai relatar que ao adentrarem na sinagoga dos judeus e falarem de tal modo que uma multidão creu, né, não só de judeus, mas de gregos, isso daí faz com que os judeus incrédulos de Icônio incitassem o povo contra eles, né? E aí você já sabe o que aconteceu, né? A multidão da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus e outros apóstolos, e houve ali um motim, e tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, o insultaram e o apedrejaram, né? Então, quer fazer a Deus e não quer ser apedrejado. E aí, eles fogem, né, ali de Icônio, né, para Lista, tá aqui próximo, e Derbe, né? Cidades de Licaônia e para as províncias ali circunvizinhas, né? Em Lista, acontece, lá em Atos 14, 8, 9 está registrado, a cura de um coxo. Veja só, pessoal, tudo isso numa única viagem, né? Então, numa única viagem, eles ganham o governador de uma província
Imagina assim, Mateus, você chega para pregar aqui em São Paulo, você ganha o Tarcísio para Jesus. Meu, isso daí já dá um ânimo, né? Só que nessa cidade aí que você ganha o Tarcísio para Jesus, você se depara ali com um mago judeu, hein? Aí vocês avançam. Quando vocês chegam ali em Icônio, que é na Antioquia da Psídia, falaram: se lá em Chipre foi tudo bem, aqui também vai ser. Só que aí você é apedrejado, você tem que sair correndo, porque senão você é morto. E aí, na cidade vizinha, bem próxima, né? Então você sai da capital, vai para Santo André, acontece o quê? Um coxo, um varão coxo, desde o nascimento, que nunca tinha andado, né? É curado. Ele é curado. E aí, você imagina a experiência que foi. E aí, o que acontece? Eu dou risada, gente, mas é porque, assim, para você ver a ignorância do povo, que é o que o Mateus falou. Apesar deles estarem com o coração aberto, eles eram ignorantes quanto às coisas de Deus. O povo vê o paralítico andando, logo eles vão falar o quê? Os deuses desceram até nós. Então chamam Paulo de Barnabé de Mercúrio e Paulo de Júpiter, né? E ali o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas queriam com a multidão sacrificar-lhes. Ou seja, de odiados, agora o povo quer fazer sacrifício em homenagem a vocês. Tem que ter maturidade, né, gente? Pergunto: fazer a obra de Deus é para neófito? O que vocês acham? Exatamente. Não, gente. Não, por quê? Por conta dessas coisas, porque se Paulo é um neófito ali, quando o povo quer matá-lo, ele retrocede, ele desiste. Agora, nessa situação, se ele é um neófito, ele vai aceitar. Opa, eu sou o cara, né? Ó, Deus está me usando. Então, por isso que a obra de Deus ela não é para neófito, ela é para pessoas que estão em constante amadurecimento, né? E, então, uns judeus da Antioquia e de Icônio, que tendo convertido a multidão ali para apedrejá-lo e tal, o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, veja só quantos, quantos perigos eles passaram, né? É, aí, quando eles chegam ali em Derbe, né? Não há registro de perseguição, porém, está escrito que eles deixaram naquela cidade muitos discípulos, muitos discípulos. E aí agora eles fazem a viagem de volta, né? Então, de Derbe, eles voltam aqui por Listra, que é a cidade de Timóteo, né? É, agora, segundo o texto bíblico, eles vão encontrar Timóteo nessa volta, né? Então, Timóteo tinha de 13 a 15 anos e pode ter presenciado tudo o que aconteceu com Paulo, e isso marca a vida, desejando ali estar ao lado do missionário. Isso aqui para nós é uma coisa interessante, né, irmãos? A importância dos homens de Deus mais maduros na vida de um jovem, né? Note que Paulo ele vai falar para Timóteo: não despreze o dom que há em ti. Paulo ele não vai fazer como muitos pregadores fazem, principalmente nos congressos de jovens, né? Tem os dois extremos, uns que pegam umas marretas, os machados de João Batista eles querem arrancar o jovem da igreja, parece. E tem o outro extremo, que é aqueles que não não cobram dos jovens um posicionamento diante de Deus, né? Paulo faz os dois com Timóteo, mas sempre com amor.
E eu fico imaginando o quanto que Paulo não marcou na vida de Timóteo, né? Feliz, irmãos, é o jovem, é o adolescente que pode olhar e falar assim, ó, eu tenho um obreiro, né, velho, um obreiro de cabelos brancos, ou nem tanto, né, de cabelos brancos, que marcou minha vida, né? Eu acho isso muito valioso. Então, Paulo, ele volta agora organizando as igrejas. Então, Paulo vai abrindo e volta agora organizando as igrejas, elegendo lideranças, né? É, elegendo é, os, os líderes que eles chamam, que o texto bíblico vai chamar de anciãos, né? Então, no retorno para Antioquia, Paulo e Barnabé prosseguem anunciando a palavra, mas eles vêm agora organizando, né? E quando chegam na igreja, lá em Atos 14, 27, eles vão apresentar um relato dessa primeira viagem, que calcula-se aí que tenha cerca de 2.200 quilômetros, né? Hoje, 2.200 quilômetros devido ao carro, aí você faz em quantos dias? 4, 5 dias, né? Mas naquela época, irmão, era cavalo, era andando, era de barco, então demorava-se um pouco mais. E aí eles vão trazer um relatório, eu acho muito importante isso, né? Muitos querem ali fazer a obra do Senhor, mas não querem ter uma igreja no qual eles pertençam, ou no qual eles possam apresentar um relatório, né? Tenham muito cuidado, viu, irmãos, com esses missionários aí que aparecem, principalmente nas tardes de libertação, é cheio de missionário. E aí você pergunta de qual igreja que você é? Não, irmão, quem me levantou foi o Senhor. Mas o Senhor vai te levantar por meio de uma igreja, por meio de uma liderança, de um povo que vai te sustentar, né? Foi o que aconteceu com Paulo e com Barnabé. Tranquilo? Então, aqui, voltando, nós chegamos, aqui nós já falamos, nós chegamos no concílio em Jerusalém. Pode falar, Mateus. Só uma dúvida, professor. Essa igreja que eles voltam de Atos 14 é a igreja de Jerusalém, ou é de Antioquia? Boa pergunta, né? Vamos ler aqui o texto, ó. Ah, Atos capítulo 14, né? Versículos, opa, 21 a 27, mostra que eles voltam para a igreja de Antioquia da Síria. Tá bom? Ó, de Atalia navegaram de volta a Antioquia, onde, capítulo 14, versículo 26 e 27, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que tinham feito por meio deles e como abrir a porta à fé aos gentios. Ficaram ali muito tempo com os discípulos. Tranquilo? Então, eles voltam para a igreja de Antioquia. Aí, no capítulo 15, acontece lá o quê? De alguns homens descerem da Judéia, né, para Jerusalém. Então, acontecem ali o que nós chamamos de o Concílio de Jerusalém. E o que foi o Concílio de Jerusalém? Então vamos lá, irmãos. A igreja enfrentava uma situação completamente diferente, né? Agora eles iam para lugares antes inimagináveis e havia um grupo maior de pessoas convertidas. A igreja de Jerusalém, ela ficou em uma situação complicada com os simpatizantes do judaísmo. Note que havia muitos convertidos, mas ainda simpatizantes, pois estes achavam que as pessoas primeiro tinham de se converter ao judaísmo para depois serem batizadas como cristãs. Essa discussão foi necessária para se chegar a uma conclusão sensata a respeito do que devia ou não
ser exigido dos gentios que se convertiam, né? Então, as pessoas hoje, elas perguntam, mas por que tem que ter concílio, tem que ter reunião de obreiros? Irmão, tá aqui. São nessas reuniões de obreiros, são nesses concílios que são resolvidas as coisas, né? Então, por volta de 48 a 49, acontece ali acontece ali o concílio de Jerusalém, né? Então o problema era esse, a grande controvérsia era: deveriam se converter primeiro ao judaísmo e depois serem batizados como cristãos ou não? Então, os simpatizantes do judaísmo concordavam que sim. Todavia, Paulo, né, ele é um dos que vai se opor a isso e dizer que não tinha necessidade. Então, haviam ali dois pensamentos doutrinários diferentes. Então, havia aqueles que tinham descido da Judéia, que eram cristãos judeus e que foram recebidos pela igreja de Antioquia, sendo lhes permitido ensinar. Porém, havia ali o outro grupo, que era o grupo daqueles que não eram judeus e não tinham a intenção de se converter, por assim dizer, ao judaísmo, né? E aí, a fim de não haver ali uma divisão, né? Uma divisão, porque veja só, quando nós lemos o capítulo 15, o versículo 2, vai dizer, ó, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Finícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, né? E aí é feito tudo isso, e a partir daquela, vamos dizer assim, daquele concílio, né, que agora vai exigir, né, não vai exigir a circuncisão dos não-judeus, e isso passa a ser um marco da teologia paulina, que facilita a expansão do evangelho, né? E nós vemos o seguinte, que dentro desse concílio, Pedro se levantou, né? E Pedro, ele vai também relatar como que o Espírito Santo estava agindo entre os gentios. E também temos a palavra de Tiago, pastor da igreja, que se levanta e vai sugerir que os gentios fossem obrigados a guardar os seguintes mandamentos, né? Quais eram? Se abster dos ídolos e das comidas sacrificadas, ou seja, da idolatria, da fornicação e do sangue da carne sufocada aos ídolos. Dito isso, né, quando leram ali toda aquela carta, nós vemos que a igreja gentílica se alegra. E aí, irmãos, o irmão Antônio Sebastião nos traz uma reflexão aqui no livro que eu acho muito interessante e pertinente para a nossa aula, que homens de Deus não dividem, homens de Deus procuram solução, né? Solução. Então, nós vemos que enquanto alguns, né, alguns, eles procuram dividir por ter divergências teológicas, os homens de Deus, eles procuram conviver em harmonia. Eu gosto muito do Calbart, e o Calbart é muito interessante, irmãos, que ele tinha um amigo, que ele e esse amigo discordavam 80%, né, do assunto, teológicos que eles
que eles abordavam, né? E aí, irmãos, era muito interessante que, mesmo tendo tanta discordância, eles eram grandes amigos. E eles nunca levaram essa discordância a público, ok? É tanto que hoje se sabe-se algumas das discordâncias, mas eles procuravam em público exaltar e glorificar a Cristo. Então, isso para nós é um marco, né? Homens de Deus podem divergir, irmãos. Nós somos pessoas pensantes. Como seres pensantes, é normal termos pensamentos diferentes. O que nós não podemos fazer é trilhar o caminho da divisão da obra de Deus, né? Eu posso divergir do Mateus, o Mateus de mim, mas as nossas divergências, claro, eu estou falando aquelas divergências que não ferem o que é base, né? O que é doutrina base. Se o Mateus chegar para mim e falar que Jesus não ressuscitou, aí eu vou ter que chamar o SAMU para interná-lo, né? Primeiro fazer uma oração e depois, né? Mas eu estou falando de divergências, é igual, dificilmente vocês me verão, irmãos, entrando em discussões sobre Calvino, sobre Armínio, sobre isso, sobre aquilo. Eu acho que essas coisas só dividem a igreja. Eu gosto é disso. Isso daqui para mim é teologia, né? Nós sentarmos e compreendermos o texto bíblico. Só que olha que interessante, né? Passado ali aquele concílio, nós vemos que algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos. Ou seja, sabe aquelas cidades ali da primeira viagem? Aí Barnabé queria levar João, que era Marcos, João Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou. Se lembra que eles abandonaram, que João Marcos os abandonou ali na Panfilha? E isso causou um grande desentendimento entre os dois, tão sério. Olha o que o texto vai dizer, irmãos. Quem tiver com a Bíblia, Atos capítulo 15, versículo 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Chipre foi a terra de Barnabé. Se lembra aqui no mapinha? Vou voltar aqui. Ó. Então, aqui, ó. A cidade de Barnabé, que foi aonde começou ali a primeira viagem missionária, né? E Paulo? Paulo, todavia, escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Então veja que mesmo homens de Deus que buscam a união, pode acontecer. Mas qual foi a solução, irmão? Pararam a discussão, cada um foi para um lado, né? E obra de Deus que segue. E na velhice, Paulo, depois de aprender, ele vai dizer, ó, manda-me João Marcos, porque ele é muito útil. Tranquilo? Podemos avançar aqui? Alguma pergunta, algum comentário da lição 7, para nós irmos para a lição 8? Meus irmãos, avançando então, a lição 8, basicamente, ela vai tratar da segunda viagem missionária de Paulo, né? E começa a partir de um conflito, né? Que é o conflito que nós relatamos. Então, quando eles retornam do concílio que houve em Jerusalém, Paulo resolveu empreender uma nova viagem com o objetivo de visitar as igrejas fundadas por ele e Barnabé, né? Só que aí houve esse conflito por causa de João Marcos. Paulo e Barnabé se separam, né? Eu acho muito prudente, meus irmãos, a posição de Barnabé. Barnabé, talvez ele olhe e diz assim, João Marcos é jovem, né? Apesar de que João Marcos também era primo de Barnabé, mas
esse desentendimento, ele aponta, e é uma grande lição que eu tiro, aponta a fragilidade humana no meio do sucesso da igreja. As pessoas têm uma utopia de que a igreja que vai bem, a igreja bem-sucedida, não tem desentendimento, não tem problemas. É Alice no País das Maravilhas. Volto a dizer, homens de Deus tentarão resolver as situações, mas conflitos, irmãos, sempre haverá. Nós estamos falando de Paulo e Barnabé. Barnabé, cujo nome significa filho da consolação. Entendeu? Então, assim, menos, vamos exigir menos, né? Eu acho que nós estamos falando de desentendimentos, de coisas que mostram a fragilidade humana diante da igreja. Mas eu também vejo, não sei se eu sou o único, eu vejo nisso a mão do Senhor. Por quê? Porque por meio dessa separação, Paulo empreende uma caminhada que vai fazê-lo chegar na Europa, né? Então, essa viagem, a segunda viagem missionária de Paulo, que acontece ali de 49 a 52, marcou a expansão do cristianismo para o continente europeu, com a fundação da comunidade em Filipe, Tessalônica, Corinto, e o aprofundamento das discussões teológicas sobre a lei e a graça, né? Então, esse período foi fundamental para a consolidação doutrinária da igreja primitiva, que enfrentava desafios internos e externos, né? Então, foi dado a partir do capítulo 16 a largada para a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo volta às cidades em que já tinha estado e vai ampliando ainda mais a pregação do evangelho. De Lista, opa, calma aí. Então aqui, ó, é um mapinha, tá? Quando vocês receberem, é bem legal, gente. Eu gosto muito de ver mapa. Mais alguém aqui gosta de ver mapa? Ou eu sou o único? Irmão Carlos, Matheus. Gente, eu gosto muito de ver mapa, tá? Então vamos lá, ó. Então, de Antioquia da Síria, né? Que eles estão aqui, de Antioquia da Síria, né? Ele logo de cara, ele vai ali para o, vai ali ó, o que nós chamamos, né? Vai passar ali em Lista. Então ele passa por Tarsis, ele para aqui em Perge, em Derbe. Veja só que ele está fazendo o caminho contrário, né? Então, Barnabé está aqui em Chipre com João Marcos e Paulo está aqui por outro caminho, ok? Então, Paulo está agora passando por Perge, por Derbe, por Lista. Então, de Lista, Paulo leva Timóteo para a viagem como parte da estratégia evangelística dos judeus. E até por isso, Timóteo é circuncidado. Conforme lemos nos versículos 6 e 10, o Espírito de Deus impede que eles preguem o evangelho na Ásia Menor, né? Mas por quê? Porque Deus tem outros planos. O propósito é iniciar a ação em terras gregas, e assim Lídia é a primeira pessoa batizada em terras europeias. E com ela também nasce a primeira igreja em Filipos, né? Então, nós vemos que eles estão aqui e eles vão subindo todo esse caminho até que ele chega aqui em Filipos, que já é Macedônia, ou seja, a primeira igreja na Europa, né? E é interessante, olha como que o evangelho é, meus irmãos. O evangelho tem uma coisa que eu acho sensacional, tá? Para as irmãs aqui. O evangelho na Europa começa com a conversão de uma mulher. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês que o F.F. Bruce vai explicar. Quando Jesus fala assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Todo mundo conhece esse texto, né?
O F.F. Bruce explica esse texto a partir da cultura. O que o F.F. Bruce diz? Ele vai dizer que no pensamento judaico, Deus só estaria no meio de uma reunião, ok? Se tivessem, no mínimo, 10 rabinos ou mestres da lei. As mulheres não eram contadas. Quando nós chegamos na conversão de Lídia, olha o que vai dizer Atos 16, né? Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Paulo vai à entrada, porque Filipos não tinha sinagoga, tá, gente? Filipos era uma cidade militar. Então não tinha sinagoga, tinha poucos judeus lá. O texto vai dizer que essas mulheres se reuniam para orar. Isso daqui, irmãos, vai totalmente na contramão do pensamento judaico, que dizia que tinha que ter no mínimo 10 líderes. E o que Jesus falou? 2 ou 3. Então já começa por aí, entendeu? A diferença. O Senhor falando que aquilo não tinha nada a ver. E outra coisa, a igreja na Europa começa a partir da pregação para uma mulher, uma gentia, uma mulher imigrante. Foi protagonista de um fato que acabou mudando a história do mundo ocidental, inclusive do próprio Brasil. Nós, brasileiros, somos devedores a Lídia, porque por meio da conversão dela se espalhou por todo o Ocidente. Nós estamos no Ocidente, né? Então, eu acho isso maravilhoso, né? Então, continuando aqui, né? Esse roteiro aqui da segunda viagem missionária, né? Tem um percurso que chega ali em Filipos e continuando aqui. Então, as coisas parecem estar dando certo, afinal de contas, Paulo e os demais estão seguindo a direção de Deus. Mas a situação se complica. Por quê? Paulo e Silas, capítulo 16, são arrastados, açoitados e presos. E apesar de toda a situação, enquanto eles oram e cantam, as portas da prisão se abrem, desestabilizando totalmente a vida do carcereiro, que é o responsável pelos presos. É impressionante como os planos podem ser humanos, mas a ação acontece por meio do poder do Deus soberano. Não se sabe, meus irmãos, se foi algum barulho ou um brilho, mas Paulo percebe o tempo e grita ao homem que ia se matar: não faça isso, estamos todos aqui. Então, como a segurança de um bom emprego da vida tranquila é falsa, no momento de desespero, o carcereiro descobre a sua extrema fragilidade. Então, ele conhece a verdadeira segurança em Cristo Jesus. Quando tudo parecia estar dando errado, Deus se mostra no controle da situação, totalmente soberano. Então, em Gálatas, Paulo condena a circuncisão e agora nós temos alguns pontos para tratar aqui nessa segunda viagem, ele vai realizar essa circuncisão em Timóteo. Não pode parecer contraditório? Parece, mas não é.
em Gálatas, havia gente que queria obrigar a circuncisão para os gentios que se convertiam. Timóteo era filho de mãe judia. E Paulo estava levando Timóteo para falar do evangelho aos judeus. E essa era uma estratégia missionária que prevê que os judeus não lhe darão atenção caso não seja circuncidado, tá bom? Paulo foi impedido pelo Espírito de pregar na Ásia. Na verdade, quem pregou o evangelho naquela região da Ásia foi Pedro, conforme constatamos ao ler suas cartas. É importante ressaltar que Ásia é um termo que se refere à Ásia Menor, região da Turquia, pela geografia atual, região destinada a Pedro. Paulo devia pregar o evangelho onde Deus desejava que ele pregasse. Aonde? Na Europa. Então, Paulo está em Troade, e ali parece que Lucas se une à equipe missionária, e como é o autor de Atos, Lucas passa a empregar o pronome no plural. Também tem essa mudança, né? O uso do plural nós vai até o final do livro. E é um fato importante, pois a presença de Lucas garante um testemunho muito fiel do que aconteceu. Estou trazendo aqui algumas curiosidades para nós avançarmos aqui, tá bom? Outra curiosidade. No versículo 17, destaca um espírito mau anunciando o evangelho. Na verdade, o espírito mau está tentando prejudicar o anúncio do evangelho de Cristo, trazendo confusão. É possível que essa referência ao Deus Altíssimo seja Zeus, né? E aí, tem uma questão aqui no capítulo 16, pessoal, envolvendo o carcereiro, que eu acho muito importante, tá? Quando alguém se converte, a família inteira se converterá, como no caso do carcereiro, porque diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aí? Alguém me explica isso? Pode explicar, irmão Carlos, pode abrir o microfone. Então, irmão Sérgio, eu acredito que não, porque ali eu acredito que está a promessa da salvação, né? Eu penso que nesse momento, assim, quando é apresentada a uma pessoa, aí ela se torna individual. Ele não está prometendo que a família dele toda vai ser salva, mesmo porque a salvação, ela é, como diz assim, é a pessoa aceitar ou não. Às vezes você pode aceitar, a família não vai aceitar. Então, eu acho que uma promessa que foi feita aí naquele momento, né? Ele e a sua casa, ele crê que isso pode acontecer, mas também não é algo que iria realmente agir como uma promessa que ia ser concluída na vida dele, né? Na vida, eu penso assim, não sei se eu estou conseguindo explicar o que eu entendo. Se eu não consegue entender a minha colocação. Entendi. Pode falar, Matheus. Eu já comento a do irmão também. Professor, eu penso assim, não que seja uma regra, né? Mas, por exemplo, um pai de família que se converte, né? Se ele governa bem a casa dele, ele é o espelho da casa dele. Então, ele pode ser a maior influência, o maior evangelho que a família dele vai perceber, seja mulher, filhos, parentes. Não que isso seja uma regra, mas eu acredito que se você se converte, você governa a sua casa, há uma grande chance de quem está sob seu governo ser influenciado e o Espírito Santo agir. Ó, boas explicações do Matheus, do irmão Carlos. A irmã Daniela pôs no chat aqui, não necessariamente. É, agora é uma provocação. Quem aqui, em um culto de domingo, já ouviu algum pregador falar, meu irmão, tem uma promessa na tua casa, na tua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ou eu sou o único que já ouvi isso? A maioria, né? Meus irmãos, vamos lá.
quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender o seguinte: o que é um texto descritivo e o que é um texto normativo, tá bom? Esse texto aqui do Carceleiro, ele é descritivo, ele não é normativo. A salvação se dá quando a pessoa, como indivíduo, abre o coração para Cristo. Então, irmãos, o fato de uma pessoa da família, um marido, uma esposa, se converter não significa que seus filhos ou sua esposa, ou seu esposo vai se converter. Não é normativo, é descritivo o texto. Entendeu? Ah, mas Josué disse lá que eu e minha casa. Opa, não é o desejo que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Ele está falando da casa dele, ali também é descritivo, não normativo. Então, pode acontecer sim, irmão, de uma pessoa, uma mulher, um homem, se converter e ele seguir a vida toda dele com Cristo, até mesmo ele ir para a glória, para a eternidade, ser salvo e sua esposa, seus filhos serem condenados. Ou ao contrário, uma mulher se converte e os seus filhos serem salvos, ela ser salva e o marido ser condenado. Não é uma norma. Deus me salvou, Deus tem que salvar todo mundo. Não, meu irmão. Eu tenho que orar para que haja salvação no meio da minha família. Mas, meu irmão, é uma realidade triste. O filho do crente não é crente. O esposo do crente, ou da mulher crente, não é crente. Ah, mas ele é santificado. Ele é santificado. O Senhor abençoa, mas a salvação é uma outra área. Então, irmãos, é isso que nós precisamos entender, tá? Então, quando vocês forem pregar esse texto, preguem ele como uma descrição, não como uma norma. Porque eu já vi, tá? Pessoas se agarrarem a esse texto e assim, gente, é uma tristeza. Isso eu conheci uma irmã, não, irmão. A palavra promete que meus filhos servirão ao Senhor, porque eu creio no Senhor Jesus. Infelizmente, os filhos morreram na droga, assassinato. Você está entendendo? Eu não estou falando, não sei ali nos últimos minutos, mas eu estou falando que é uma situação que a pessoa não morreu como a mãe queria, na igreja, louvando ao Senhor, entendeu? Então, pensemos nisso, tá, irmãos? Não vamos tornar doutrina aquilo que o texto não quer colocar como doutrina. Tranquilo? Pessoal, já indo para o final aqui da nossa aula, né? Nós vemos que depois ali de Filipos, né, da cidade de Filipos, Paulo vai a Tessalônica, conforme aqui o nosso mapa, né? Então, ele está em Filipos, aí ele chega aqui na Bereia, né? Tessalônica, e ali ele encontra uma igreja bem estruturada, uma igreja que diz o texto que eles falavam, né? E as pessoas ali é, ficavam de olho para confirmar se o que ele estava falando estava nas escrituras. E isso, né, ali de Tessalônica para Bereia, e isso foi muito elogiado por Paulo, né, quando ele fala dos berianos, né? Então, aí de Bereia ele chega em Atenas, né? Em Atenas. E aí é uma parte que eu acho muito legal do texto bíblico, irmão, porque nós vamos ver agora um Paulo chegando em Atenas, né? Então, Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele começa falando ao norte da Grécia, na região da Macedônia, e vai descendo até a região da Acaia. Então, ainda ali no norte, em Tessalônica, Paulo discute por 3 sábados na sinagoga judaica, mas as coisas não saem como ele esperava.
Os inimigos do evangelho, com inveja, têm a intenção de colocar os missionários em uma condição de ilegalidade perante o Império Romano, mas isso não prospera, pois não há qualquer reprovação das autoridades romanas contra o cristianismo, ainda, tá? Eles caminhando mais ao sul, chegam em Bereia, onde os habitantes mostram uma nobreza especial, servindo de exemplo pelo interesse em conferir as escrituras, o que o apóstolo, né? Depois chegam em Atenas, a grande capital da cultura, da arte, da filosofia na Grécia Antiga, mas repleta de idolatria. E Paulo faz algo interessante ali, que nos serve de exemplo. Ele muda totalmente a sua estratégia. Por quê? Porque ele está lidando com um grupo distinto. Ele fala sobre o sentido da existência, que só é possível encontrar em Cristo Jesus, de modo um tanto filosófico. E apesar disso, pouco se converte na orgulhosa Atenas. Então, é muito interessante como nós vemos na pregação de Paulo, né, uma mudança de sentido, de dinâmica de pregação, né? Ele traz agora para esses filósofos, mais no sentido, por quê? Porque ele está falando ali com filósofos epicureus, com estoicos, né? Que eram duas grandes correntes filosóficas, né? Distintas que havia ali, né? Então, os epicureus acreditavam que a vida devia ser vivida e buscaram prazer. Já os estoicos diziam haver uma razão universal que dominava tudo e que a arte de viver consistia em submeter-se a essa razão. Então, Paulo ele vai olhar tudo aquilo e vai buscar uma estratégia. E aqui, irmãos, é agora onde muita gente buga, tá? Paulo dá a entender que os atenienses buscavam o Deus vivo. Só não sabiam como. Agora você pode falar, como assim? Vou explicar isso para você. Mesmo tendo sido criado ali na mais rígida tradição judaica, Paulo, ele é tão culto e tão inteligente que ele tem a flexibilidade necessária para chegar a um templo pagão e anunciar o evangelho. Então ele sabe que mesmo a pessoa que nunca ouviu falar nem de Bíblia, nem de igreja, tem sede de Deus. Então Paulo está sendo sincero, pois de fato os atenienses estavam buscando o Deus verdadeiro, só não sabiam como. Então, a sua grande bagagem cultural, né, que ele tinha, ele é consistente para proclamar a verdade sem deixar de se mostrar sensível à cultura local. Gente, não é qualquer um que consegue fazer isso, tá? Por quê? Porque qualquer um de nós, se adentrarmos a uma igreja católica, a maioria de nós, irmão, vamos mandar vivos católicos que ali estão para o inferno, carne e corpo. Paulo adentra, ele fala, calma aí, vocês estão buscando sim o Deus vivo. Vocês só não sabem como, agora eu vou ensiná-los. Então, Paulo, ele é muito diferente, entendeu? Ele vê ali, naquela situação, uma oportunidade, né? Uma oportunidade de pregar o evangelho, né? De pregar o evangelho. Vamos continuar aqui, então. Então, os atenienses, eles reagiram como? Sim, eles vão ali reagir de forma negativa, né? Eles vão ali não entender muito essa questão da ressurreição, para eles era complicado, né? Por quê? Porque eles têm ali a influência platônica, de que o corpo não tem valor em si mesmo, e por isso não demonstra interesse pelo assunto, já que a ressurreição do corpo
segundo a filosofia grega, significava voltar à prisão da alma. Isso nos mostra claramente que Paulo não negocia o que é essencial ao evangelho. Veja só, gente, as pessoas hoje, eles usam até essa passagem de Paulo, mas Paulo chega ali e ele vai conversar na cultura grega, sim, mas não negociando o que é valioso ao evangelho, entendeu? Opa, eu posso chegar em um lugar e, de repente, trazer elementos culturais ali para pregar o evangelho, mas sem negociar o que é essencial ao evangelho. Irmãos, o que é essencial ao evangelho eu não posso negociar. Esse é uma grande questão. Pode falar, Mateus. Professor, o senhor falando agora, explicando essa parte, eu até lembrei de um debate que a gente teve com alguns irmãos e alguns jovens da minha igreja sobre a, a missão, né, multicultural. O tema era, nós devemos, como missionários, propor a nossa cultura quando nós chegamos num solo estrangeiro, ou propor Cristo e Cristo se manifestar através da cultura que já existe. Né? Isso, o senhor agora falando, eu me peguei nisso, né? Até quando a gente vai ferir uma cultura que já existe, que tem tradição, que já é consolidada numa amostragem de pessoas, né? E isso ser um choque para elas. Quando, na verdade, pregando Cristo, nós podemos mostrar que na cultura delas, elas podem ser livres para adorar o Deus vivo naquilo que não negocia com o essencial do Evangelho. Ô, Mateus, mas agora eu vou explicar para você. Isso é um ponto de vista meu, tá? Você sabe por que que nós, brasileiros, nossos missionários, nós temos muito disso? Porque é o que fazem conosco, entendeu? Se nós olharmos hoje aqui no Brasil, nós não temos, gente, uma igreja 100% brasileira, tá? As nossas igrejas, elas são misturadas e elas estão sempre recebendo a influência de culturas, né? E é engraçado que até aquilo que se propõe para ser brasileiro continua sendo americanizado, ou europeu, ou na dinâmica europeia. Então, opa, fazem conosco, nós também queremos fazer. Eu sou favorável a chegar em um local e não. É assim, eu não vou interferir na cultura, mas eu não posso negociar o que é essencial ao evangelho. Então, eu tenho que pregar Cristo, tenho que mostrar que a ceia, os elementos da ceia são feitos com pão e suco de uva, porque foi assim que Jesus instituiu, isso é inegociável. Eu tenho que mostrar que Jesus é o único Salvador, e por aí vai. Mas agora a questão cultural, a música, né? Por exemplo, já ouvi relatos de missionários que chegam, por exemplo, na África, e eles têm dificuldade com a música. Os africanos, eles gostam muito de dançar, de bater o pé, entendeu? E essa é a cultura deles. Agora, quando eles encontram Cristo, é bonito de vê-los se convertendo a Cristo e abrindo mão daquilo que fere o evangelho, mas permanecendo dentro da sua cultura. Não vamos nem muito longe, os bolivianos, né? Aqui na Bolívia, eu conheço, nossa igreja teve uma família de bolivianos e o chefe da família hoje está na Bolívia, é um pastor. E uma vez conversando com ele, falou, na Bolívia se dança muito. Os cultos na Bolívia se dança. Os cultos na Bolívia tem pandeiro, os cultos na Bolívia são muito alegres. E quando os missionários vão daqui para lá, eles precisam entender isso. Então, os bolivianos mesmo já colocam um ponto. Opa, queremos ouvir a mensagem de salvação, mas a nossa cultura é a nossa cultura. Então, acho que é isso. Né? E Paulo vem nos trazer essa grande lição. Quer falar, irmão Cassiano?
Eu acho que foi por engano. Então vamos lá, pessoal. Avançando aqui no final, já indo para o final da nossa aula, né? Então, depois dessa nossa reflexão e tal, né? Que fica, essa segunda viagem missionária de Paulo, né? Ele rodou cerca de 4.500 quilômetros, né? Cerca de 2 anos percorridos. Por quê? Porque aí ele volta ali de Éfeso a Antioquia, e depois ali ele sobe, né, para ele passa por Jerusalém, passa por Cesareia, e depois ele volta ali para a igreja de Antioquia, que é a igreja que o enviou. Note que Paulo não é é muito interessante, né? Paulo não tem um endereço fixo na igreja de Jerusalém, né? O endereço fixo dele, da obra dele, é a igreja de Antioquia, foi a igreja que o enviou. Então, eu acho isso muito interessante, né? Paulo poderia muito bem, não, eu quero ficar em Jerusalém, status. Não, Paulo ficou onde a igreja que o enviou, onde o Senhor trabalhou na vida dele, né? Eu acho isso muito interessante. Meus irmãos, dito isso, alguma pergunta, alguma colocação? Sérgio, Pode falar. Sérgio, me fala uma coisa. O verdadeiro cristão, o verdadeiro, olha bem a palavra, o verdadeiro cristão, ele pode perder a salvação? Meu irmão, se ele permanecer verdadeiro, não. Agora, se ele foi verdadeiro em algum momento e depois, por algum motivo, ele se apostatou, sei lá, entendeu? Agora, se ele permanecer verdadeiro, eu não vejo como perder, não. Ah, tá. Não, obrigado pela resposta. Porque o verdadeiro crente, a não ser que ele abrir a boca e confessar que ele não quer mais Cristo, né? Sim, nós vemos Demas. Demas, ele é apresentado em Colossenses como um cooperador fiel, e já em Timóteo, apresentado como alguém que se apostatou da fé. Então, Certo. assim, é o que eu falo, o segredo não é ser apenas, o segredo é permanecer fiel. Tá bom. Tá certo. E assim, Muito né? bom. Isso daí é um debate sobre a questão da segurança. Eu acredito que se eu estou em Cristo, eu estou seguro. Mas a partir do momento que eu fizer a opção por sair de Cristo, eu não estou mais seguro de nada, né? Verdade. A predestinação é um barco. Em Cristo eu estou predestinado à eternidade, salvação. Fora do barco chamado Cristo, eu estou predestinado à condenação. Verdade. Muito bom. Tá bom, Sérgio. Deus Meus abençoe. irmãos, então, para concluir a nossa aula, né, a primeira viagem de Paulo, Atos 13 e 14, estabeleceu comunidades em Chipre e Ásia Menor, que foram comunidades fundamentais para a expansão do cristianismo primitivo. O Concílio de Jerusalém, em Atos 15, validou a missão gentílica de Paulo, dispensando a circuncisão para novos convertidos, que foi crucial para a universalização da fé. A segunda viagem de Paulo, Atos 15 e 18, marcou a entrada do evangelho na Europa, com a fundação de igrejas em Filipos, Tessalônica e Corinto. As viagens de Paulo demonstram a universalidade da mensagem cristã e moldaram a identidade teológica e missionária da igreja nascente. Tá bom? Dito isso, meus irmãos, eu quero agradecer a todos, né? Sala cheia, nós estamos com 27 alunos, muito bom. Isso é muito bom, né? Coisas que a internet aí permite, né? Nós estamos aqui com tantos alunos, tá bom? Espero vocês, se as coisas não tiverem voltado ao normal, na semana que vem. Aqui, se tiver voltado, estaremos presencial, se o Senhor Jesus assim permitir, tá bom?
Ô Sérgio, então, na terça